Oi, oi, boa noite, boa noite. Vamos lá, né? Mais uma live para falar sobre relacionamentos a partir do livro Relacionamentos da School of Life. Boa noite, boa noite. Então, vamos continuar falando sobre relacionamentos, né? E aí, através desse livro, né, dessa leitura comentada desse livro Relacionamentos, a gente consegue entender de que forma que a gente pode conseguir desenvolver relações saudáveis, ou pelo menos mais saudáveis do que as relações que normalmente nós desenvolvemos com os nossos parceiros e parceiras, tá? Então, a gente já está vindo aí numa sequência de lives, né, onde em cada uma eu abordei um capítulo específico, um ou dois, né, depende do tamanho do capítulo, às vezes eu acabo encaixando dois capítulos em uma live só, e aqui a gente está indo nessa sequência, já estamos na metade do livro, né, é um livro fininho, mas poderosíssimo, né, então assistam as outras lives que vocês vão entender do que eu estou falando, porque elas estão realmente incríveis, não só pelo conteúdo, né, que vem do livro, mas por todas as trocas que estão acontecendo ao longo dessas lives e todos os temas que a gente está conseguindo abordar que vão além do que o livro traz, né, sempre buscando compreender como que eu faço com que uma relação se torne mais saudável e como que eu me afasto cada vez mais, né, das premissas do amor romântico, que é justamente onde mora o perigo, né? Onde mora a base da toxicidade, né? Da grande maioria dos relacionamentos que a gente vê por aí, tá bom? Então fica o convite para vocês assistirem as outras lives. De uma forma breve agora, eu vou dar uma corrida aqui no índice, né? Nos temas que já foram abordados, para vocês terem uma ideia também, tá? Então, vem comigo. Então, primeiro, né, o primeiro capítulo que a gente abordou fala sobre o pós-romantismo, que é justamente o capítulo introdutório que dá a base, né, de todos os diálogos que estão acontecendo nessas lives. Tá? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque ele está justamente nesse primeiro capítulo explicando, né, de onde que vem todos os questionamentos e todas as possibilidades que o livro apresenta em relação às crenças que surgem a partir do amor romântico, né? Então, a base de tudo que a gente está conversando está nesse primeiro capítulo. Segundo capítulo, a gente falou sobre a escolha do objeto, ou seja, como que acontece o apaixonamento, né? Como que eu me apaixono pelo outro, né? O que está por trás desse apaixonamento? É uma listinha que eu faço e que aí eu saio buscando e aquele que encaixa funciona? A gente sabe que não, né? Por trás desse apaixonamento está aquilo que a gente chama de inconsciente, né? Na verdade, o apaixonamento acontece a partir de uma conexão entre sintomas, para que seja um processo de cura. Então, também não tem nada de romântico nesse lugar do apaixonamento, né? Existe um lugar psíquico. E que é muito importante a gente compreender para que a gente possa usufruir desse apaixonamento. Não só sermos tomados por ele e ficarmos enlouquecidos a partir dele. Depois a gente falou sobre transferência, que diz respeito a esse lugar também das projeções, né? De tudo que eu projeto no parceiro, na parceira, né? Que diz respeito à minha infância, que diz respeito às minhas feridas, os meus traumas, que diz respeito a figuras familiares, que aquela pessoa me lembra, que o comportamento dela me lembra, que uma situação específica me lembra, e que a partir dali nasce um conjunto de conflitos que a gente não sabe nem de onde estão vindo, né? Então, é bem importante, né, que a gente olhe para esse lugar das projeções, tá? Depois a gente falou sobre os problemas da intimidade, né, onde aqui a gente vê um embate, né, no sentido de que eu quero desenvolver intimidade, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de assumir as minhas vulnerabilidades. Então, como que a gente consegue equilibrar esse lugar? Como que a gente consegue, sim, encontrar um espaço de confiança, um espaço de segurança nessa relação, para que eu consiga expressar minhas vulnerabilidades e, a partir daí, o outro, se também tiver consciência de como isso funciona, me ajudar a partir dessa criação de uma conexão que a gente chama de intimidade. Porque a gente sabe que na grande maioria das vezes, infelizmente,
né? Muitas vezes a gente se torna vulnerável diante do outro e esse outro não dá conta. E muitas vezes ele nos ataca. Nesse momento, ele faz com que a gente se sinta frágil, ainda mais. Por quê? Porque provavelmente ele também não conhece algumas partes dele que ele projeta em nós naquele momento, onde a gente entra numa posição de presa, entre aspas, tá? Depois eu falei dos pontos fracos, dos pontos fortes, né? Que é uma ideia de que, por exemplo, né, uma pessoa que eu gosto muito dela porque ela é muito criativa, né? E aí, de repente eu vou conviver com essa pessoa e descubro que ela é uma grande bagunceira. Então, qual que é o ponto forte do ponto fraco? Então, uma pessoa criativa pode ser que ela seja bagunceira. E aí ele traz nesse capítulo alguns exemplos, é um capítulo bem curtinho, mas é interessante de se pensar, né? Que quando a gente se apaixona ou quando a gente ama alguém, a gente ama o pacote inteiro. E muitas vezes aquilo que a gente mais admira na pessoa traz por trás algo que a gente não vai gostar. Mas que uma coisa depende da outra para existir, ou seja, a gente precisa lidar com o todo, do outro também. E aí depois veio o parceiro como criança, falando sobre esse lugar infantil que habita em todos nós, e que é importante que a gente tenha consciência disso, né? De que todos nós temos uma parte infantil, dessa forma o outro também tem, e que se ambos tiverem consciência disso, ambos podem se ajudar mutuamente. Depois tem amar e ser amado, nesse lugar de a gente, quando chega no mundo, a gente aprende a ser amado. A grande dificuldade do ser humano é amar. É conseguir amar. Ser amado a gente já sabe, porque se a gente está no lugar de adultos, é porque a gente recebeu amor. Então, de alguma forma, a gente já sabe ser amado. Mas como que a gente consegue desenvolver a capacidade de renunciar a essa posição de ser amado para ocupar a posição de amar? Esse capítulo é sobre isso. E aí depois a gente tem a dignidade de lavar roupa. Esse eu acho que eu nem passei por ele é bem rapidinho, mas é a ideia de que quando a gente fala de amor romântico, ninguém considera que se você vai morar junto com a pessoa, por exemplo, existem os serviços domésticos. E quando isso não é considerado nessa conta, nessa equação, muitos conflitos acontecem. Então, a importância de pensar na rotina, na prática desse amor diário, né? Para que, mais uma vez, a gente não caia no romantismo achando que isso não é necessário, que isso não é importante, que as roupas se lavam magicamente, que a louça se lava magicamente. A gente sabe que não. Depois veio ensinar e aprender, foi o último, né? A importância da gente entender essas relações como um lugar que é uma escola. Toda relação é uma escola, né? Onde a gente está ali tanto na posição, simultaneamente, de professores, mas também de aprendizes. As duas pessoas envolvidas ocupam essas duas posições simultaneamente. E quando a gente se coloca nessa posição, compreendendo que eu tenho muito a ensinar sim para o outro, mas eu também tenho muito a aprender com o outro. E é sobre isso. E muitas vezes a gente ouve as pessoas falando assim, ah, mas como assim? Eu vou ter que ensinar para um marmanjo? Sim, né? O processo dentro de uma relação amorosa é sobre ensinar e aprender acima de tudo. Mas o que eu sinto que existe cada vez mais é uma narrativa de um amor preguiçoso, né? Que acredita que o outro tem que saber tudo. Ou o que eu não consigo resolver com o outro, eu terceirizo, né? E já mando o outro para terapia. Né? Por preguiça de ter que dialogar, por ter que construir ali algo mais profundo, de ter que parar de olhar para si mesmo e olhar para o outro. Né? Então, esse lugar de ensinar e aprender dentro da relação amorosa é fundamental, essa consciência. E hoje a gente vai falar, né, sobre um lugar que ele chama aqui de pessimismo e que eu chamei, né, da importância da gente entender essa questão desse pessimismo que ele vai trazer aqui no livro a partir de um prisma de pensar como que eu consigo evitar ou diminuir as frustrações, né, que a gente acaba tendo que lidar diariamente dentro de uma relação amorosa. É um dos lugares mais frustrantes, principalmente quando a gente está apegado na ideia do amor romântico. Então, como que a gente desconstrói isso, pelo menos parcialmente,
para que a gente sofra menos com essas expectativas que geram essas frustrações. Certo? Então aqui eu só dei uma corrida em tudo aquilo que a gente já olhou nessas lives até aqui. E agora a gente entra, né, nesse capítulo, que é o capítulo 10, né, nesse livro, Relacionamentos, que fala sobre, pelo menos traz alguma ideia, né, dentro do que a gente vai conversar aqui, de como lidar com essas frustrações. E aí eu convido, né, quem está aqui na live, tudo que sentir de trazer, de perguntar, né, de discordar, ou de agregar, trazer sua experiência, traga, tá? Enquanto eu estiver lendo, enquanto eu estiver falando, só vai escrevendo e eu vou lendo, acompanhando aqui com vocês, para que eu possa trazer, né, adicionalmente algumas coisas que vêm a partir do que vocês trazem. É isso que faz com que fique ainda mais rica essa troca e esse conteúdo também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Então eu vou lendo alguns trechos, aí eu leio, faço uma abordagem, trago alguma coisa. Se tiverem comentários, comento os comentários, né? Expando para esse lugar, né? Do que vocês vão trazer. E aí a gente volta e continua a leitura. Esse capítulo do pessimismo, esse capítulo 10, ele é maior do que os outros que eu já fiz até hoje. Então, provavelmente a gente vai ter 2 lives sobre esse tema, tá? Vamos ver como que vai. Mas praticamente certeza, né? Porque ele é bem extenso e ele é bem importante também. Não por acaso. É um dos mais extensos do livro. Tá bom? Então, comentem, né? Tragam os seus pensamentos e vamos bater papo também, tá? É para ser dinâmico mesmo. Nossa vida é muito afetada por uma peculiaridade especial da mente humana, a qual raramente damos a devida atenção. Somos criaturas profundamente marcadas por nossas expectativas. E somos marcados por esse lugar, dessa expectativa. Por quê? Porque nós somos seres que criam fantasias, que têm um campo imaginário riquíssimo. Então é uma grande ilusão quando as pessoas vêm com algumas narrativas de você não pode criar expectativas. Quem não cria expectativas é porque já morreu, certo? Porque é natural que a gente crie expectativa. A questão é qual é a distância entre aquilo que eu crio de expectativa e a possibilidade daquilo acontecer. Se é muito distante, aí é um lugar que provavelmente a minha frustração vai ser muito grande. Então eu vou calibrando as minhas expectativas diante das minhas experiências, compreendendo o que existe naquilo que eu estou criando expectativa de possibilidade ou não, qual é a porcentagem de possibilidade daquilo se realizar ou não, e dessa forma eu ficar em algum lugar próximo do real. Que mesmo que aquilo não seja atingido exatamente como eu esperei, pelo menos existe a possibilidade de acontecer algo próximo. E mesmo que não aconteça, pelo fato de eu não ter esperado tanta coisa, de não ter paralisado muita coisa na minha vida por conta dessa expectativa, a frustração também se torna menor. Enfim, a gente vai entendendo isso ao longo da leitura. Então, de vez em quando eu trago alguns recortes que provavelmente durante a leitura vão se apresentar novamente no texto, tá? Mas quando eu sinto, eu trago e às vezes a gente repete para afirmar porque é importante, tá bom? Andamos por aí com imagens mentais de como as coisas deveriam ser, quem nunca? Talvez mal percebamos que temos essas fantasias, mas as expectativas, elas têm um impacto enorme sobre a nossa reação ao que nos acontece, sempre determinando o modo como interpretamos os eventos da nossa vida. De acordo com o teor das nossas expectativas, consideramos os momentos da vida encantadores. Ou, o que é mais provável, profundamente medíocres e injustos. É ou não é? Né? As nossas expectativas muito elevadas, né? Elas acabam levando a gente sempre para uma sensação de que aquilo é muito pequeno, de que aquilo que aconteceu de fato é insuficiente.
Ou é injusto, né? Porque a balança que eu criei da justiça na minha cabeça, ela tinha outros pesos ali. Ela tinha uma outra dinâmica. E que ali, na prática, no real, não se apresenta. E é daí que vem essas frustrações. Então, como que eu faço para que isso não me impacte tanto? E aí é um pouco do que eu trouxe lá no começo, né? O que nos deixa furiosos é a violação das nossas expectativas. Infelizmente, nossas expectativas nunca são maiores e, portanto, mais problemáticas do que no amor. Então, normalmente, nesse campo das relações amorosas, é onde a gente mais eleva as nossas expectativas. E tem uma explicação por isso, né? Por que que isso acontece? Em nossa sociedade, circulam ideias imprudentes sobre como deve ser dividir a vida com outra pessoa. É claro que vemos à nossa volta, o tempo todo, dificuldades de relacionamento. A frequência de rompimentos e divórcio, sabemos, é cada dia mais alta. E nossa experiência pregressa tende a ser muito confusa. Mas temos uma capacidade extraordinária de menosprezar essa informação e continuamos cultivando ideias extremamente ambiciosas de como os relacionamentos devem ser e de como, finalmente, serão para nós. Mesmo que, de fato, nunca tenhamos visto relacionamentos assim em lugar nenhum. Vocês já perceberam isso? A expectativa que a gente cria do relacionamento que a gente precisa ter para que a gente se sinta realizado naquele relacionamento, elas vêm de um lugar de uma fantasia coletiva, de algum relacionamento que nunca ninguém viu funcionar daquela maneira. Mas que quando a gente vê um outro casal, a gente cria uma fantasia de como é aquela relação. E agora com as redes sociais, então, prato cheio para que aumentem as frustrações, porque as expectativas são baseadas naquilo que a gente constrói como uma verdade dentro de uma sociedade do espetáculo. E recentemente, mais desafiador ainda, a gente tem inteligência artificial, onde inclusive muitos conteúdos de casais não são reais. Então, olha a margem, o quanto ela se amplificou para que a gente se frustre no amor. E não porque o amor é frustrante, não porque os relacionamentos são fadados ao ser um lugar de frustração. Não. Mas porque nós ainda continuamos muito infantilizados, fantasiando relacionamentos a partir de modelos que nunca foram reais. E é importantíssimo a gente ter essa consciência diante da nossa relação, para que a gente se torne também mais gentil com a gente dentro das relações amorosas que a gente desenvolve. E entender o que é possível e suficiente, para não cair na armadilha de buscar aquilo que não é real, que só existe na fantasia do coletivo. Sentimos intuitivamente que teremos sorte, que vamos acabar encontrando aquela criatura que sabemos que existe, a pessoa certa, que vamos nos entender muito bem, fazer tudo juntos
experimentar uma relação mútua de profunda devoção e lealdade. Finalmente encontraremos a pessoa que vai ficar do nosso lado. É ou não é? Né? A grande expectativa, né, de todos nós. Essa construção dessa pessoa que é única, exclusiva, que foi feita para a gente. E que quando a gente encontrar essa pessoa, a gente vai ter tudo que a gente encontra ali. Que essa pessoa vai ser responsável para que a gente se sinta completos e felizes. Quem me disser que encontrou essa pessoa, provavelmente está muito alienado ou está namorando com uma inteligência artificial. Porque essa pessoa não existe, não na vida real, não numa relação diária, principalmente numa relação diária. E ela não existir é o que possibilita que quando a gente vive uma relação amorosa, a gente possa crescer, a gente possa expandir a nossa consciência. Se a gente encontra alguém que encaixa perfeitamente nas nossas expectativas, supondo que isso fosse possível, o que não é, dessa forma aquela relação seria, primeiro, um lugar entediante. Seria um lugar amorfo. Seria um lugar pobre. Porque a gente precisa numa relação justamente de uma dinâmica, de um movimento que só acontece justamente pelos pontos, principalmente, onde aquelas pessoas se diferem. É no contraste que a gente encontra um espaço de possibilidades novas para ambas as pessoas que se relacionam. Então, esse lugar de eu estou procurando essa pessoa ideal aumenta exponencialmente a possibilidade da minha frustração diante do encontro. Então, é importante ter essa consciência também, para que quando você tiver esse encontro com alguém, que você consiga se conectar com aquilo da ordem do possível, do real, daquilo que vai te trazer crescimento, acima de qualquer coisa. Bom, o mais estranho é que, por mais que as nossas experiências tenham sido muito decepcionantes, não perdemos a fé em nossas expectativas. Pois é, a gente insiste, principalmente quando a gente não está num processo de autoconhecimento, né? A gente entra numa relação com N expectativas, a listinha, a gente se frustra, aí entra numa nova relação, entre aspas, onde muitas coisas ali se repetem e a gente traz a mesma lista de expectativas de novo, para se frustrar de novo, e de novo, e de novo. Quando a gente está no processo de autoconhecimento, isso tende a ser diferente, porque você passa pela experiência onde você entrou com aquelas expectativas e depois que você passa por essa experiência, você faz um trabalho dentro do autoconhecimento e consegue identificar o quanto as suas expectativas foram irreais. O quanto, né, onde que as suas expectativas são baseadas, né? Quais as crenças que eventualmente eram a base dessas expectativas para essa relação. E dessa forma você transforma, você transmuta. E aí numa próxima relação você já entra com outro conjunto de expectativas, ou pelo menos você recalibra algumas expectativas em relação a algumas questões, se aproximando mais daquilo que é possível, tá? Boa noite para quem está entrando.
Bom, a esperança sempre triunfa sobre a experiência. Bem interessante essa frase, né? Bateu aqui agora essa frase. A esperança sempre triunfa sobre a experiência. E esse é um lugar, né, que eu já ouvi assim alguns pensadores questionando a esperança, né? A esperança, muitas vezes, principalmente nas relações, como um lugar de atraso, né? Porque a esperança, muitas vezes, eu tenho esperança de que ele mude, eu tenho esperança de que ela mude. E por mais que a experiência esteja me dizendo o contrário, repetidas vezes, ainda assim a pessoa continua ali dizendo que tem esperança. Então, até que ponto ter esperança nesse sentido é bom? A esperança, muitas vezes, ela vem de um lugar de quem não quer enxergar algo que está ali, gritando na frente da pessoa, a partir das experiências que ela vive. Então, essa frase ela é muito forte. A esperança triunfa sobre a experiência. E aí, a frustração é gigante. É muito tentador nos consolarmos com uma ideia aparentemente sensata. As coisas não deram certo dessa vez, não por causa das nossas expectativas altas demais, mas por terem sido direcionadas à pessoa errada. Não éramos compatíveis o suficiente. Assim, em vez de ajustar as nossas ideias de como os relacionamentos devem ser, transferimos a esperança para um novo alvo, ao qual possamos direcionar as mesmas expectativas altas e imprudentes de antes. É ou não é? Fazemos ou não fazemos? Fazemos isso. Isso é uma coisa que eu vejo na clínica o tempo inteiro. A pessoa muda de parceiro, muda de história, poderia mudar muita coisa ali naquela nova história, mas a pessoa não consegue, porque ela entra na relação esperando a mesma coisa que ela estava esperando na anterior, na anterior, na anterior. E até começar um trabalho, né, de análise, de terapia, enfim, de autoconhecimento, a pessoa não investiga quais são essas expectativas e de onde elas vêm. E qual é a dimensão delas diante do real, ou seja, do que é possível. E se a gente não faz esse trabalho, a gente entra num ciclo de repetições de tipos de relações. E a cada mudança, a gente vai contando uma história dizendo que não deu certo, porque aquela pessoa era a pessoa errada. E não porque as minhas expectativas continuavam altas e irreais. Então, essa autoinvestigação, essa tomada de consciência sobre quais são as minhas expectativas e de onde elas vêm. Porque muitas vezes as minhas expectativas, elas vêm primeiro da construção social do amor romântico. Depois temos as expectativas que vêm a partir das referências familiares. Tanto daquilo que nos dizem, quanto daquilo que nos mostram. A partir das relações que existem naquele lugar. Que diz que, pessoa sim é a pessoa ideal. Pessoa assada é a pessoa ideal. Eu lembro na minha época, né? Hoje em dia eu não sei se tem essas conversas, mas não. Mas na minha época era, homem para casar é assim, listinha. Procura esse. É esse que vai te dar tudo o que você precisa. É esse que vai te fazer feliz. E por mais que a gente cresça negando que vai ouvir aqueles conselhos, quando a gente menos espera, estamos lá,
buscando alguém que cumpra aquelas expectativas que nunca foram nossas. E que muitas vezes foram justamente aquelas que a gente dizia que jamais buscaria. E aí você vai repetindo várias relações naquele mesmo padrão. Simplesmente porque a gente não para se perguntar se o problema é a parceira, é o parceiro, ou se são as minhas expectativas diante daquela relação. Às vezes pode ser os dois. Mas muitas vezes, no ajuste dessas expectativas no casal, né? Quando eu trabalho atendendo casais, é muito esse lugar de entender qual é a sua expectativa, qual é a sua expectativa, de onde vem a sua expectativa, de onde vem a sua expectativa, quanto dessa expectativa do outro você acha que você alcança, exatamente, repetindo o padrão. Então, a gente vai analisando isso dentro dessa relação e compreendendo dentro dessa análise também justamente esse lugar, né, dos padrões. De onde você traz isso, de onde você traz aquilo. Então, todas essas perguntas, elas antecedem a fala simplista de que o problema é que a pessoa é errada. E o amor romântico me prometeu a pessoa certa. Quen. Sinto muito dizer-lhes que não existe a pessoa certa. Existe a pessoa necessária, que cada um de nós vai encontrar, que na verdade podem ser muitas, para que a gente possa crescer. Essa é a verdade. Às vezes pode ser quase impossível acreditar que o problema esteja nos relacionamentos em geral, pois as questões claramente se concentram na pessoa específica com quem calhamos de estar agora. Sua tendência a não nos dar ouvido, a ser fria demais, a nos sufocar. Mas acreditamos que o problema não está no amor. Não seria assim com outra pessoa, aquela que vimos na conferência. Ela parecia legal. Conversamos um pouco sobre o tema, em parte devido à curva de seu pescoço e à cadência de seu sotaque, chegamos a uma conclusão esmagadora. Com ela seria mais fácil. Uma vida melhor, enfim. Então aqui ele está trazendo um recorte, né, de uma fantasia que a pessoa, né, que nós de repente, né, vivenciamos, né? Quando a gente chega ali e fala, não, essa pessoa tem isso, que vai atender, que vai caber, que vai me suprir, tudo baseado nas nossas expectativas. Ao invés da gente realmente se preocupar em conhecer aquela pessoa. Muitas vezes, inclusive, o que eu observo nas relações amorosas é que o outro nem quer conhecer o outro. Percebo muito isso, né? O casal tá ali brigando, e você percebe que às vezes você fala, você perguntou para ela isso? Você perguntou para ele isso? Não, mas por que eu vou perguntar isso? O problema é que ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz aquilo. Será que vocês querem se conhecer? Ou será que existe um medo gigante, às vezes, da gente realmente conhecer o parceiro e a parceira e ali a gente ter que lidar com o fato de que não, ele não atende às nossas expectativas, ele não cabe na nossa fantasia. E aí, nesse momento, ou a gente cresce e decide olhar o que é real para poder fazer uma escolha consciente, ou a gente simplesmente se nega a aceitar que aquilo é real e continua fugindo da possibilidade de conhecer o outro. Justamente porque, com certeza, ele não vai ser exatamente aquilo que você criou como ideal. E essa dor muita gente não quer viver.
E é por isso que tem muito casal que se distrai com muitas picuinhas diariamente. E que investem pouquíssimo tempo em realmente querer conhecer o outro. É impressionante quantos casais eu já atendi, depois de anos juntos, que percebiam ali no trabalho que não se conheciam. Não sabiam coisas básicas da personalidade de cada um, dos gostos de cada um. Porque em momento nenhum eles estavam preocupados em se conhecer. Eles estavam só preocupados em acreditar que encaixava. E em forçar um encaixe que não existia. Mas é dolorido fazer esse percurso. É gratificante. Porque é o único caminho para realmente a gente criar uma conexão de amor. Mas não é qualquer casal que consegue. Na verdade, não é qualquer casal que deseja isso. Mesmo que diga que sim. Bom, continuando. Ninguém nos decepciona e aborrece tanto quanto um parceiro afetivo, pois não depositamos tantas esperanças em mais ninguém. É por sermos tão perigosamente otimistas que o chamamos de idiota, fracote, bunda mole. A intensidade da decepção e da frustração depende do imenso investimento prévio de esperança. Essa é uma das dádivas mais esquisitas do amor. Portanto, a solução para a angústia e a agitação está numa área inesperada. A filosofia do pessimismo. E é por isso que ele chama esse capítulo de pessimismo. É uma ideia esquisita e pouco sedutora. O pessimismo não é nada atraente e costuma estar associado ao fracasso. Ele com frequência é um obstáculo no caminho para coisas melhores. Mas quando se trata de relacionamentos, as expectativas é que são inimigas do amor. Então, a partir desse ponto, ele entra de fato na base do que dá o nome a esse capítulo, pessimismo, que é a ideia de que nós deveríamos ser mais pessimistas quando entramos em uma relação amorosa. E, de fato, não é uma ideia muito convidativa, porque ela não é uma ideia muito romântica. E a ideia é justamente essa, de que a gente consiga entrar num relacionamento amoroso com um certo pessimismo para que a gente se distancie da esperança que existe em excesso no romantismo, no amor romântico, que é o que nos leva essa esperança, essa expectativa de que vamos encontrar tudo o que desejamos nessa única pessoa, que faz com que a gente sofra tanto com tantas frustrações nessas relações. Então, a proposta aqui é o pessimismo como antídoto. E aí, agora, a partir daqui, ele entra na explicação desse ponto de vista, dessa ferramenta, para que a gente tente diminuir o volume de frustrações nos relacionamentos. Um conjunto mais sensato e moderado de expectativas em relação a relacionamentos incluiria a ideia de que é normal e quase inevitável que o casal não se entenda muito bem. O caráter e a mente de cada um são extremamente complexos e intrincados. É difícil entender por que alguém age exatamente desse ou daquele jeito. E, por exemplo, por extensão, desde o princípio, iríamos supor que nenhum parceiro terá
uma compreensão completa, confiável e precisa de nós. De vez em quando, haverá coisas que ele ou ela vai entender perfeitamente. Algumas áreas em que realmente vai compreender o que está acontecendo dentro de nós. É isso que torna o início da relação tão encantador. Mas essas serão exceções, não o padrão geral. Assim, à medida que o relacionamento se desenvolvesse, não iríamos ficar magoados quando o parceiro fizesse algumas suposições completamente equivocadas sobre as nossas necessidades ou preferências. Já presumiríamos que isso logo aconteceria. Não achamos nem um pouco extraordinário quando detestamos um filme que um conhecido recomendou. Temos consciência de que ele não teria como saber. Isso não nos incomoda em nada. Nossas expectativas estavam no nível razoável. No mundo mais sensato do que o nosso, nos lembraríamos regularmente das várias razões pelas quais ninguém é capaz de atender às expectativas que passaram a estar ligadas aos relacionamentos românticos. E aí aqui ele enumera, algumas razões por que isso acontece. Primeiro, o mais óbvio de todos, estamos lidando com outra pessoa. Ou seja, o outro não sou eu. Logo, o outro irá sim ser, em algum nível, decepcionante. Que, aliás, esses dias eu postei uma frase nos stories que um monte de gente me mandou mensagem assustado. Que eu falei, a partir do momento que eu amo, começa a decepção. Porque é justamente esse lugar, esse lugar do amor, quando de fato eu crio uma conexão de amor com o outro, eu me aproximo mais de quem é o outro. É um lugar de coragem. Por isso que esse lugar de viver uma relação amorosa é um lugar de coragem. Porque você renuncia ao seu ideal. Você renuncia à ideia que você criou do outro. Para, de fato, enxergar o outro. E enxergar o outro é justamente ver desabar muitas das nossas expectativas. E é por isso que o amor é decepcionante. O amor não é romântico. O amor é o amor. E nesse ato de amar, existe esse percurso de se decepcionar. No sentido de que o que eu idealizei não é aquilo que é. E por isso precisa ter coragem. E por isso precisa amar. Para conseguir enxergar o outro como ele é. E não mais viver na fantasia do que eu espero que ele seja. Então esse é o primeiro motivo por que eu vou me frustrar numa relação amorosa. Porque o outro é o outro, verdade. Não é? E essa realidade para muita gente é dura. Muita gente, quando eu postei essa frase, ficou meio indignada. Como assim? O amor, a decepção, essas palavras não combinam. Acorda, Alice. É sobre isso, gente. Então, esse livro, Relacionamentos, que eu falei que eu estou fazendo pela segunda vez, essas lives com esse livro. A primeira vez foi em 2023 e eu decidi fazer agora de novo, porque ele ajuda, Um livro super curtinho, super rápido. Tô acordando. É verdade, agora que eu relaciono. Eu tô rindo, primeiro eu dou risada e depois eu entendo a piada. Não, gente. É verdade, Alice. Não tinha pensado. Foi pra você, tô brincando. Mas é sobre isso, gente. Percebi isso claramente no meu casamento, um desmoronar total do ideal. E é doloroso, não é? É mentira quem falar que não dói entrar nesse lugar quando você enxerga qual é esse livro. Relacionamentos,
The School of Life, tá? A última vez que eu vi, ele não estava, só tinha o Kindle na Amazon. Mas dá uma olhada, joga no Google, porque na Amazon eu não sei se você vai encontrar ele físico, tá? Esse livro faz um tempinho já, assim, eu não sei se ele ainda, se eles estão fazendo novas edições, mas ele é maravilhoso. Me serviu bem, dói na alma, dói mesmo, dilacera a alma. Exato, né? Eu falo, quem já viveu isso sabe a dor que é essa dor do crescimento. Porque no momento que a gente consegue fazer essa travessia, que eu consigo finalmente enxergar o outro, ou seja, tirar essa cortina desse ideal do outro, é nesse momento que eu amadureço absurdamente, porque eu me dou conta de que o outro não sou eu. Eu me dou conta de que o mundo não é o meu reflexo. E isso é doloroso porque é uma ferida narcísica. É aquele bebê, né? Não sei quantos de vocês conhecem, né, essa parte teórica da psicanálise, né? Mas que a gente acredita que o bebê, quando ele nasce, ele não tem consciência de que ele é uno, né? De que ele é um, né? Para o bebê, vivi 30 anos cego. É muito triste, mas que bom que agora você está enxergando. Eu sempre penso assim, né? Porque é muito natural muitas pessoas só conseguirem se despertar depois dos 30, 40 anos, né? E assim, tem gente que já está com 60 e ainda não despertou. Então, que bom que você conseguiu, de verdade. Enfim, né? Então, assim, é muito importante a gente ter essa clareza e essa importância do crescimento que acontece, do amadurecimento que acontece quando a gente enxerga o outro. Aí que eu estava falando do bebê, né? Então, o bebê, quando ele nasce, ele não tem uma percepção de divisão entre ele e, teoricamente, né, a mãe. Ele imagina que tudo aquilo é uma coisa só. Então, para o bebê, na verdade, o ambiente onde ele está é ele. Ele é tudo. Então, tem uma parte nossa regredida, principalmente quando a gente encontra um outro com quem a gente se apaixona, que volta para esse lugar, que é um lugar narcísico. É um lugar de que tudo sou eu. Eu sou o centro de tudo porque tudo sou eu. E aí, quando eu enxergo o outro, quando eu consigo ter essa percepção da existência do outro que não é como eu, nesse momento existe um amadurecimento preciosíssimo, mas que dói, porque com ele vem uma sensação de desamparo. Vem uma sensação de como assim? Agora eu vou ter que cuidar de mim. Porque tem o outro, tem eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar do outro, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para o outro, eu tenho que olhar para as minhas necessidades, mas eu também tenho que olhar para a necessidade do outro. A culpa não é mais toda do outro, né? Porque quando a gente está nessa cegueira, normalmente a gente não consegue encontrar um lugar de autorresponsabilidade dentro da relação. Então é maravilhoso quando a gente desperta, no sentido de ser humano, de evoluir, de se transformar, de crescer, mas é extremamente doloroso, porém necessário, né? Então, é isso. Primeiro ponto, deixa eu até olhar o horário, né? Que senão a gente se perde. Me empolgo aqui, esqueço a hora, mas a gente ainda tem um tempinho. Estamos lidando com outra pessoa. Então, é o primeiro ponto, por que provavelmente a gente vai se frustrar dentro de uma relação. É impossível que o outro tenha a maior parte do que importa para nós. Porque outro ser humano se cansaria no mesmo momento que nós. Teria vontade de comer as mesmas coisas.
gostaria das mesmas músicas, teria a mesma atitude perante o dinheiro, ou a mesma ideia de Natal. Os bebês fazem uma série enorme e estranha de descobertas sobre a existência real e separada da mãe, que foi exatamente o que eu acabei de falar. Né? Lá no começo eu falei para vocês que muitas vezes eu falo coisas aqui automaticamente dentro do que eu estou lendo, e aí depois na leitura o livro traz também, né? Porque de fato são, né, assuntos que acabam automaticamente a gente acaba relacionando, né? A gente, eu digo, eu que trabalho com isso, né, e tudo mais. Então aqui ele está falando sobre esse lugar do bebê que eu acabei de citar. Os bebês fazem uma série enorme e estranha de descobertas sobre a existência real e separada da mãe. É como se essa experiência, né, do nosso despertar na relação com o outro estivesse repetindo essa cena de quando o bebê descobre que ele e a mãe são separados. Ou seja, é uma repetição de um momento que provavelmente, em algum nível, pode ser traumático para esse bebê, né? A princípio, a criança acha que a mãe está perfeitamente alinhada com ela, mas aos poucos vem a percepção de que ela é outra pessoa, que pode estar triste quando a criança se sente alegre, ou estar cansada quando a criança está disposta a ficar 10 minutos pulando na cama. Temos descobertas igualmente básicas a fazer sobre os nossos parceiros. Eles não são extensões de nós. É engraçado que eu fui lendo e fui pensando nos meus filhos, né? É isso, né? Eles esperam que a energia que eles têm para brincar, você tem que ter também. A hora que eles querem dormir, você tem que aguentar também, que você também vai dormir na mesma hora. Então, eles estão sempre, mesmo depois de beber, né? Os nossos filhos, eles ainda assim têm uma expectativa muito grande de que a gente continue ocupando esse lugar que eles querem que a gente ocupe, né? Que a gente esteja ali o tempo inteiro fazendo tudo que eles querem, do jeito que eles querem. E quando a gente encontra, né, um parceiro, uma parceira dentro desse campo do amor, né, romântico, né, do relacionamento romântico, existe uma parte de todos nós que naturalmente projeta essa expectativa no outro. Que o ideal é que eu encontre um outro que gosta de falar como eu gosto. Nossa, eu vou trazer um exemplo aqui de hoje, de uma sessão que eu fiz com uma paciente, que foi muito divertido, né? Porque tem umas sessões que são bem tristes, difíceis, né? Quem passa por processo terapêutico sabe, né? Tem momentos que a gente está ali no sofrimento extremo, mas para aliviar, né? Temos também aí sessões, né? Que são divertidas, apesar de também estar ali lidando com lugares que são doloridos. E nessa sessão foi muito engraçado porque foi sobre conversa no WhatsApp, né? Então, uma paciente minha, né, em conflito com o parceiro, e a gente falando sobre esse lugar, né, das conversas no WhatsApp, das expectativas que a gente cria. Olha só, né, um recorte assim de uma coisa que a gente acha às vezes que deveria ser tão insignificante, mas que hoje em dia, né, atualmente, é extremamente importante, né, a comunicação no WhatsApp. E no caso dela, eles moram longe, né? Eles moram em estados diferentes, inclusive, né? Então, se torna uma ferramenta diária para a nutrição dessa relação, que já é uma relação, né, longeva, já são muitos anos. Então, ela trouxe, por exemplo, esse lugar, né, de que ela costuma falar bastante e ele não. E ela sempre reclama disso, né? Do quanto para ela é dolorido esse lugar. Ela falou, não entendo, né? Custa ele escrever, né? Custa ele falar como eu falo, custa ele me responder na mesma proporção que eu escrevo. E esse lugar é um lugar que eu também já estive, né? E de vez em quando estou. Porque é isso, a forma como eu me comunico com o outro, né? E foi muito interessante que ela trouxe esse exemplo, e depois agora me veio a lembrança de um outro paciente hoje, que é um paciente que ele também
falando sobre comunicação, né? Mas ele contando dos pais. E aí ele achou interessante, né? Ele trazer que o pai é uma pessoa que não fala praticamente, não fala quase, né? Quase nada. E que a mãe dele, né? Fala muito. E a madrasta dele também fala muito. E ele falando, criticando, né? Ele falou que eu não entendo como que elas conseguem, né? Ficar com um cara que não fala nada, um cara que não conversa, né? E ele casou com mais uma que fala muito. Então, olha que interessante, né? E são coisas que a gente vê acontecer o tempo inteiro. Ou seja, essa expectativa de que o outro é a mesma pessoa que eu gera muita frustração, porque no fundo, não é o que a gente deseja. No fundo, a gente sabe de um lugar que se chama complementariedade nas relações. Que antigamente a gente falava sobre os opostos se atraem. Eu não acredito sobre esse lugar de oposição. Eu acredito sobre uma posição de equilíbrio. E aí eu brinquei com ele, falei, imagina a sua mãe casada com um homem que fala muito, que fala o tanto que ela fala. Você acha que ela ia ficar o borogodó dos quietos? Então, assim, eu falei para ele, você acha que ela ia ficar numa relação onde o parceiro falasse o mesmo tanto que ela? Lógico que não. Por quê? Porque as pessoas que falam muito, normalmente elas gostam de serem escutadas. E a pessoa que fala muito gosta de ser escutada. Aí você se relaciona com outra pessoa que também fala muito. Em que momento vocês vão se escutar? Em que momento um vai escutar o outro? Não que precise ser os extremos opostos, porque eu também não acredito nisso, né? De ser muito distante, mas de encontrar um ponto de equilíbrio. Mas que com certeza esse ponto de equilíbrio não é eu falo a mesma quantidade que o outro, eu escuto a mesma quantidade que o outro. Até porque isso vai variar de momentos. Momento onde um precisa falar mais e o outro tem a posição, a capacidade de ir para o lugar de escuta. Mas isso vai ser uma construção ao longo dos anos da relação. Em relação àquilo que, quando começa a relação, a gente tem a percepção de que estão em extremos opostos. Mas quantas pessoas têm paciência para continuar numa mesma relação, para ter tempo de fazer essa alquimia? Poucas. E esse é o ganho de relações duradouras. Não o cumprimento da premissa do amor romântico, de que temos que ser felizes para sempre. Então, esses relacionamentos mais longos, o que a gente ganha é justamente essa possibilidade de nos transformarmos, de buscarmos ali com o outro uma possibilidade de desenvolver uma capacidade de trazer as nossas características para um lugar mais saudável, onde o outro possa existir. E isso é muito rico. E só é possível quando eu identifico, quando eu tenho a consciência de que o outro não sou eu. E que bom. Eu falo que eu não queria namorar comigo. Não mesmo. Por quê? Porque eu sei tanto das minhas coisas maravilhosas, mas eu também sei das coisas que não são tão maravilhosas assim. Eu prefiro ter um outro que, pelo menos por ser diferente, vai me trazer algum conhecimento a mais sobre mim mesmo. A verdade é que seria um tédio se a gente tivesse que se relacionar com alguém igualzinho a gente. Porque a gente ia bater de frente justamente por conta daquilo que se encontra. E agora eu tive uma imagem na minha cabeça enquanto eu estava falando isso, dessas peças de encaixar, tipo Lego.
Então, quando você pensa no Lego, as peças que se encaixam, elas são formas invertidas. As peças que são iguais não encaixam. Então, é uma grande ilusão. Essa busca por alguém que é como eu sou. Isso não promove crescimento, isso não promove intimidade, isso não promove conexão. Então, sair dessa fantasia é fundamental para que eu consiga enxergar naquilo que é diferente algo de valor para o meu crescimento. Bom, deixa eu ver como estamos de tempo. Mais 15 minutinhos, aí hoje a gente termina. Tô achando que a gente vai terminar hoje o capítulo. Adorei. Os primeiros, então assim, mais uma coisa, né? Dos motivos aqui por que a gente tende a se frustrar, né? Nessas relações. Os primeiros estágios do amor transmitem uma imagem enganosa de como os relacionamentos são. A experiência do amor adulto começa com a alegre descoberta de algumas congruências extraordinárias. É maravilhoso descobrir alguém que acha graça das mesmas piadas, que gosta tanto quanto você de agasalhos aconchegantes ou de música cubana, alguém realmente capaz de entender por que você se sente assim em relação ao seu pai, ou que aprecie profundamente a sua desenvoltura ao preencher formulários e seu conhecimento sobre vinhos, enfim. Uma pessoa que, quando você conhece, ela tem muitos atributos, muitas qualidades, você enxerga, na verdade, e ela mostra também, na verdade, só coisas boas, né? E tá tudo certo, porque se não fosse assim, a gente não ficaria. Né? Então não tem como não ser assim. Há uma esperança sedutora de que o encaixe maravilhoso entre vocês dois seja a primeira insinuação de uma fusão geral de almas. O amor é a descoberta da harmonia em algumas áreas muito específicas, mas manter essa expectativa é condenar a esperança a uma morte lenta. Todo relacionamento necessariamente envolverá a descoberta de um grande número de áreas de divergências. E é aí, é nesse momento, é quando a gente começa dentro dessa relação a identificar essas divergências e mesmo assim conseguir sustentar essa relação apesar das divergências e com as divergências e aprendendo com as divergências, é onde é possível se estabelecer uma relação madura e saudável. E que na grande maioria das vezes é justamente onde o casamento ou a união, seja casamento ou não, começa a entrar em crise. Quando a gente começa a observar que, peraí, existem muitas coisas aqui que são muito diferentes de mim. Eu gosto muito, quando eu falo disso, né? Eu sempre lembro da música do Legião Urbana, né? Eduardo e Mônica, que aliás tem um filme que é maravilhoso. Eu adorei esse filme. Né? Que mostra duas pessoas de universos completamente diferentes. Mas que elas têm algumas coisas que são poucas, mas que são muito fortes dentro daquilo que é importante para eles, onde eles se conectam. Então a sensação que eu tenho é de uma arquitetura, quando a gente está falando de uma relação de amor, onde a gente tem poucos pontos de base, onde de fato existe uma convergência muito forte entre essas duas pessoas, mas existe uma imensidão de pontos divergentes. Mas
que por conta do nível de importância, eles acabam não sendo tão relevantes. E é por isso que a relação se mantém, permanece. Então, toda relação, quando ela tem do casal, né, uma das coisas de exercícios de percepção daquela relação, quando eles entram em crise, principalmente, é compreender qual é essa base. Onde que vocês se convergem? Quais são os valores onde vocês se encontram, as ideologias, os sonhos? Olha para isso. Enquanto isso tiver mais força do que todo o resto, cara, bora trabalhar no resto sem muita pressa, sem muito estresse, porque a base está segura. E vamos olhar para a base. Vamos trabalhando aqui na superfície, nessas 1000 coisinhas do dia a dia que aparecem, onde vocês divergem. Mas vamos sempre lembrar da base. O que que faz com que vocês estejam juntos? O que que faz isso valer a pena? Essa pergunta precisa ser feita, eu diria que todo dia. De nós mesmos, né? Para a gente se perguntar em relação ao outro, o que que faz eu estar aqui? E principalmente nos momentos de crise, principalmente nos momentos onde a gente entra em conflito com o outro. Por que que eu quero estar aqui? Esse motivo que me faz querer estar aqui, ele é mais forte, maior do que todos esses outros que geram ruído todos os dias na relação, mesmo que seja só na minha fantasia? Essa pergunta é fundamental. E muitas vezes a gente fica tão focado naquilo que diverge que essa base de sustentação vai perdendo força. E aí vem aquela velha máxima, né? Cresce aquilo que eu coloco fermento. Cresce aquilo que eu olho. E se eu tiver dentro de uma relação só olhando para essas questões, onde estão essas divergências, essa base vai enfraquecendo. E quando eu menos percebo, ela já está no ponto de rompimento. E muita gente se perde nisso. Porque continua insistindo que o outro tem que ser igual a mim. Que o outro tem que pensar como eu. Que o outro tem que fazer o que eu faço. E isso é uma ilusão infantil. Que vende para mim essa ideia da alma gêmea. Que eu não acredito que existe. Bom, aí só para a gente terminando. Toda criação será imperfeita em algum aspecto importante. A educação em casa pode ter sido restritiva ou liberal demais. Pode ter havido foco demais em dinheiro ou a falta de um adequado controle de finanças. Pode ter sido emocionalmente sufocante ou um pouco distante. A vida familiar, aqui ele está falando da criação de cada um de nós, tá? A vida familiar pode ter sido o tempo todo gregária ou limitada pela falta de confiança. Passar de bebê a um adulto razoavelmente funcional nunca é um processo sem falhas. Todos nós, de diversas formas, somos insanos e defeituosos. Sim, isso é real. Sinto muito informar. A criança pode ter aprendido a guardar seus verdadeiros sentimentos e pensamentos para si e a pisar em ovos perto de pais frágeis. Mais tarde, pode ser que essa pessoa ainda seja muito reservada e cautelosa nos relacionamentos. A característica foi adquirida para lidar com uma situação na infância, mas padrões como esse penetram fundo e continuam presentes. Nossa adaptação aos problemas do passado cria para todos nós perspectivas enlouquecedoras no presente. Sempre supomos que nosso parceiro da vez é especialmente ruim. Passamos a ter uma consciência sobrenatural de suas características irritantes e concluímos que um terrível infortúnio caiu sobre nós.
Achávamos que estávamos nos unindo a uma pessoa maravilhosa, mas ela se mostrou marcadamente cruel ou difícil. Tivemos um azar imenso. Precisamos fugir desse desastre. Na busca por outro companheiro ou companheira para a vida, ficamos profundamente esperançosos outra vez. Agora vamos encontrar a pessoa ideal que nos dará o que desejamos, um amor livre de conflitos e decepções. Nossos anseios românticos não desistem. O problema era aquela pessoa, não as nossas expectativas. Mas ser decepcionante não é uma falha dos indivíduos, é um fenômeno universal. O parceiro tem seus problemas únicos e específicos, mas todos terão o próprio repertório, diferente e igualmente enlouquecedor, de maluquices, erros e obsessões. O que há de genuinamente especial em nosso parceiro é que passamos a conhecer muito bem o seu pior lado. O encanto da pessoa nova se baseia no fato de que ainda não a conhecemos o suficiente para entender como ela também pode nos enlouquecer. Adorei! E é sobre isso, né? Então, que a gente consiga ter esse olhar realista a cada relação que a gente vive, compreendendo que o outro não é você e nunca vai ser, que o outro não tem que cumprir a sua tabelinha de expectativas e não vai cumprir, que no início o outro é encantador porque você não o conhece. E aos poucos, esse outro vai se tornando somente o outro, que se difere de você e que apresenta para você uma nova possibilidade de ser. E é sobre isso, uma relação saudável. É sobre essa consciência da existência do outro e da nossa fantasia também. Essa consciência de que a gente fantasia sim, de que a gente cria expectativa sim, mas que a gente precisa fazer isso com consciência, de que em algum momento as cortinas vão se abrir. E aí finalmente a gente vai enxergar o que existe no palco daquela pessoa. E que cada dia vai ser um ato novo. Porque aquela pessoa que naquele dia você eventualmente conheceu uma parte, no outro dia não é mais a mesma. E isso também é muito bonito, quando a gente vive uma relação consciente. Essa consciência de que nós não somos os mesmos todos os dias. E o outro também não. Então, o campo das relações amorosas, né, e o convívio com a mesma pessoa por muito tempo, ou pelo tempo que for necessário para que a gente possa ter essa experiência de continuidade, é muito bonito, porque você percebe esse lugar criativo de ser humano. Criativo no sentido de se criar, se recriar todos os dias. E o outro fazer a mesma coisa. Mas cada dia com mais consciência de que não somos a mesma pessoa e de que estamos escolhendo aquele outro justamente porque ele é outro e não a gente. É uma grande loucura. E isso é o amor. O amor também é louco e é enlouquecedor. Certo, meus amores? Então é isso.
Semana que vem vamos falar sobre culpa e amor, tá? Um capítulo bem interessante também. E por hoje a gente encerra, que já deu o horário. Espero que tenham vindo aí muitos insights para vocês, né? Para que vocês reflitam sobre esses lugares do amor, sobre essa desconstrução do amor romântico, né? Dessas premissas que nos afastam de uma relação madura, consciente e que tem um pouco mais de clareza, né? Sobre o que a gente está buscando e sobre qual é o volume das nossas expectativas. Então, sempre se lembre, né? Acho que como principal lição desse capítulo, desse livro, esse lugar dessa balança, né? Desse equilíbrio entre o que eu espero do outro e o que de fato é possível que o outro me entregue, e vice-versa. Que a gente tenha essa consciência para que essa expectativa que é natural, é humana, ela cada vez esteja mais próxima do campo do real. E dessa forma a gente vai dançando entre esperar aquilo que se espera, aquilo que se recebe e os aprendizados que se adquire nesse processo. É isso, amados e amadas. Boa noite, amei. Eu também. É isso, amores. Beijo grande e a gente tá hoje, quinta-feira, no domingo, às 20 horas, né? Essas lives acontecem toda quinta e domingo às 20 horas. Então, a próxima live vai ser no domingo às 20 horas e vamos falar sobre culpa e amor. É isso. Um beijo grande. Quem quiser assistir depois, vai estar salvo. Tá bom? Tchau, tchau.